Boa noite, graça e paz para os irmãos, amém? Quem estava aqui hoje pela manhã? Cadê o povo da manhã, gente? Ficou todo mundo em casa. Foi um tempo precioso que passamos aqui nessa manhã, e eu creio que o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer aqui nessa noite, amém, irmãos? Você não saiu da sua casa em vão, amém? Você não veio a convite de homens, você veio a convite de Deus. Amém? Amém? Tem sido um privilégio mesmo estar aqui com os irmãos, tem sido um tempo muito precioso. Como eu fiz de manhã, para aqueles que não me conhecem, me chamo Jean, e eu quero apresentar a vocês, como eu falei hoje de manhã, alguém já disse que um homem é conhecido por aquilo que ama. O pessoal da mídia me ajuda aí, que eu quero apresentar a vocês o que eu amo. Coisa linda, irmãos. Olha isso. Minha família que Deus tem me presenteado, me abençoado. Uma família muito séria, os irmãos conseguem ver. Eu e a Deise nos conhecemos, eu tinha 16 anos de idade, a Deise tinha 17. Eu me converti numa igreja em Jacarepaguá e a Deise era a filha do pastor. Eu confesso aos irmãos que Jesus eu fui conhecer lá muito tempo depois, irmão. Primeira coisa que eu me apaixonei na igreja não foi por Jesus, foi pela filha do pastor. Para a tristeza do pastor, irmão, desespero do pastor. Hoje meu sogro. Namoramos, casamos e pela graça de Deus constituímos família. Estamos casados há 16 anos, faremos agora dia 1º de dezembro, agora não, né? Daqui a alguns meses, dia 1º de dezembro, de 2024, faremos 17 anos de casado. E Deus nos deu 2 presentes lindos. O Lucas, como eu disse aqui de manhã, o Lucas é aquele presente que na caixinha veio escrito, presente especial. O Lucas tem síndrome de Down e não tem nem palavras para descrever, irmãos, o quanto Deus nos abençoou, nos dando Lucas como filho. Como a gente tem aprendido com Lucas. E Deus nos deu outro presente, a Mariana, que na caixa veio escrito pimenta. A Mariana, para os irmãos terem noção, quando ela ainda tinha 1 aninho, ela amamentava de cabeça para baixo, irmãos. Ela vê celular de cabeça para baixo, ela não consegue estar numa posição normal, irmão. O negócio dela é fazer umas piruetas. É a minha princesa linda, que também tem me ensinado muita coisa. Irmãos, ore por essa família, carecemos de muita oração. E quando eu falo isso, é sério, irmãos, a gente está vivendo um momento de transição na nossa vida. Há um ano e alguns meses atrás, nós tivemos que morar em Cabo Frio. Meu sogro estava muito mal de saúde. E minha esposa é filha primogênita, não é filha única, mas é a única filha mulher. E a gente foi para lá a fim de auxiliar meu sogro, né, ajudar no processo de diabetes. Ele já teve que amputar os dedos do pé e tudo mais. E a gente foi para lá, a gente está lá 1 ano, a saúde dele se restabeleceu, ele está bem. E agora a gente está orando a Deus para conseguir voltar para o Rio, porque toda a nossa vida é aqui no Rio de Janeiro. Para os irmãos terem noção, todo final de semana eu tenho que vir para cá, para servir a igreja, para desenvolver o ministério. Depois eu vou falar um pouquinho do ministério. E então venho para cá toda sexta-feira e fico aqui até segunda-feira. Segunda-feira gravo podcast, terça-feira a gente tem aqui o Clube da Luta, aqui na igreja. E então eu fico mais tempo aqui do que lá. E já começou a ficar muito dolorido para mim, para as crianças. Toda hora eles me ligam, papai, quando você volta? Quando você volta? Aí a Mariana me liga de 5 em 5 minutos, papai, você vem amanhã, amanhã de amanhã ou amanhã de amanhã de amanhã? O Lucas, quando eu estou em casa, que eu boto um chinelo para ir na padaria, ele, papai, não vai para o Rio não, né? Então está ficando muito dolorido e a gente tem orado por isso, e a gente conta com a oração dos irmãos, para que Deus abra uma porta de Deus para a gente conseguir voltar para cá. Amém, irmãos? Amém? Quem está preparado para ouvir a palavra de Deus?
Meu irmão, que Deus fale ao seu coração de forma poderosa, que Deus aqueça o seu coração na ministração da palavra, que Deus te desafie a tomar decisões e que fique claro para todos nós ao final da mensagem que foi o Senhor falando pela boca de um pecador e que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30, e nós vamos ministrar nessa noite sobre o tema famílias restauradas. Se você está precisando de restauração na sua família, veio o lugar certo. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo de número 30, verso 1, diz assim, eu vou ler aqui porque vocês estão lendo ali e a minha tradução é um pouco diferente. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Pode passar. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Verso 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, os seus filhos e suas filhas tinham sido levados prisioneiros, como prisioneiros. Verso 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Verso 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, do Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Pode passar? Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Em outra tradução, se reanimou no Senhor seu Deus. Verso 7. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal, e Abiatar o trouxe a Davi. Verso 8. E ele perguntou ao Senhor, devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Em outra tradução, e recuperará tudo de novo. Amém, irmãos? O texto que nós acabamos de ler fala de um momento da vida do rei Davi. Davi aqui ainda não era rei. Davi ficou 12 anos sendo perseguido por Saul. Depois de 12 anos sendo perseguido por Saul, os irmãos sabem a história, Davi entra numa caverna, 400 homens com a vida toda destruída, entram para aquela caverna e se transformam no exército de Davi. Davi então resolve fazer uma aliança com o rei dos filisteus. O rei dos filisteus dá uma cidade fortificada para que Davi habitasse com seus guerreiros e suas famílias. Que cidade é essa? Ziclag. Um dia, o rei dos judeus estava saindo para a batalha contra Saul, rei de Israel. E ele então convoca Davi para a batalha, e Davi aceita o convite. E Davi então agora, Davi que teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, mas não tocar em Saul, agora Davi aceita ir para uma guerra com o exército inimigo de Israel, a fim de lutar contra Israel. Quem está entendendo, diga amém. Davi então vai para essa batalha, e lá na batalha os príncipes dos filisteus dizem para o rei, esse camarada vai trazer problema para a gente, porque quando a gente estiver lá na batalha, lutando contra Israel, e ele vê o povo de Israel morrendo, ele pode se aliar a Israel contra a gente, ele é guerreiro, e então é melhor fazer ele voltar para casa. Davi então decide voltar para casa, e é aí que Davi e seus guerreiros estão voltando para casa, e quando eles chegam em Ziclag, sua cidade, de longe ele já vê em fumaça, e quando eles chegam, a cidade está
incendiada, destruída, suas esposas, seus filhos e suas filhas foram levados em cativeiro, foram sequestrados pelos aqueles terroristas do deserto, os amalequitas, e aí então é esse cenário que a gente acabou de ler aqui. E aqui tem alguns princípios para nós, irmãos. Primeiro, Davi foi guerrear uma guerra que não é sua. Davi, ele era um guerreiro, ele estava indo para a guerra, porém Davi estava na direção contrária. Davi estava indo lutar contra seus irmãos. Davi estava indo para a guerra, porém na direção contrária daquilo que ele deveria estar andando. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes não é o que a gente está fazendo, não é a habilidade que a gente tem e nem os recursos que a gente tem. Às vezes o que a gente precisa se preocupar é para onde a gente está indo. Porque às vezes você tem todo o recurso necessário, às vezes você tem toda a habilidade necessária, mas se você sai daqui e pega a direção contrária da onde você deve ir, porque você tem todo o recurso e porque você tem toda a habilidade, você só vai chegar mais rápido em lugar nenhum. Você só vai chegar mais rápido no lugar onde você não deveria estar. Porque há guerras que não são nossas. Há guerras que não têm a ver com a nossa prioridade de vida. Davi saiu para guerrear uma guerra que não era sua. Davi não consultou o Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Depois que Jesus disse para os seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto será revestido de poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre você. Jesus, depois de ter dito isso, nós não vivemos mais por boa intenção, nós vivemos por revelação. Nós vivemos por aquilo que o Espírito orienta, um propósito de Deus para se cumprir na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos. E às vezes você está indo numa direção contrária ao propósito de Deus. Mas você diz, a vida é minha, eu faço da minha vida o que quiser. Tá bom, meu irmão. Você tem um telefone celular? Imagina que quando você comprou o seu telefone, você leu o manual e o manual dizia o seguinte, ó, não pode molhar. Se você entrar na água com o seu telefone, vai pifar. Você leu o manual, mas você disse, quem é Steve Jobs para mandar no meu telefone? Eu comprei, é meu. Se eu quiser pular na piscina com ele, eu pulo. Eu te pergunto, você pode pular na piscina com o seu telefone? Sim ou não? Pode, ele é seu, você faz o que quiser. Mas vai pifar. Sabe por que a família está pifando? Sabe por que o casamento está pifando? Sabe por que a vida está pifando? Porque você está fazendo do seu jeito e não do jeito de Deus. Porque você quer fazer da sua vontade. Só que está pifando, irmão. Davi saiu para fazer a sua vontade, para ir na direção que ele queria. Só que enquanto Davi estava guerreando a guerra da rua, não tinha ninguém para guerrear a guerra de casa. Vou repetir. Enquanto os guerreiros saíam para guerrear a guerra da rua, não tinha soldado e não tinha guerreiro se preocupando com as guerras de casa. Não ficou um guerreiro em Ziclag. Não havia um guerreiro para proteger as famílias. Meu irmão, em nome de Jesus, principalmente nós homens, trabalha, chega em casa, televisão, lazer, descanso. Papai, meu filho, me dá um tempo. Papai, meu filho, pelo amor de Deus, papai está cansado. Meu esposo, eu quero conversar, mulher, pelo amor de Deus, trabalhei o dia inteiro, reunião, não sei o que, eu preciso de um tempo. Meu irmão, você não tem tempo, o tempo está passando. Seu filho tem prazo de validade, aproveita enquanto ele quer te ouvir. Aproveita enquanto ele está te buscando, porque haverá um momento que você irá buscar ele, e ele não irá lhe ouvir. Quem está entendendo, amém, irmão? Não havia guerreiro para proteger a família. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está guerreando as guerras da rua, quem é, meu irmão, que está direcionando os seus filhos? Quem está dando direção para eles? Quem está discipulando sua esposa? Aí depois a gente chega, igual um irmão chegou para mim esses dias e falou, pastor,
eu faço de tudo para meu filho largar celular, meu filho não larga. Aí a gente estava num retiro observando a vida do irmão. O irmão estava lá, mas não estava. O irmão não largava celular. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A sua relação com seus filhos, eu fico olhando para a minha vida e vendo o seguinte: meu pai saiu de casa, eu era muito novo, eu tinha 2 anos de idade. Então nós somos 4 filhos homens criados por uma mãe solteira. E há muita coisa da minha mãe que está impregnada em mim, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, irmão. Coisas que eu falo, mãe, a senhora precisa mudar. Mas aí quando eu estou em casa, minha esposa fala, você é igual a sua mãe. Eu fico revoltado com ela. Mas aí, quando ela não está vendo, eu dou uma olhada no espelho e falo, não é que é mesmo? Não é que parece mesmo? Por quê, irmão? Eu nunca fiz uma reunião com a minha mãe quando eu era criança e pedi, mamãe, vem, bota algumas marcas em mim, do seu caráter, da sua personalidade. Não, irmão, não é opcional. Você está marcando os seus filhos, você está marcando a próxima geração, e não é opcional para eles. Se não é opcional para eles, tem que ser intencional para nós. Aleluia. Se eles não têm a opção de escolher como serão marcados, somos nós que devemos nos levantar e saber, é assim que eu marcarei meu filho. Eu conheci um homem muito bem sucedido, um médico muito bem sucedido, morava no Jardim Botânico, membro da primeira igreja batista do Jardim Botânico, pastor de lá, muito meu amigo, pastor Giclei Santos. Esse irmão, um médico bem sucedido, o sonho dele era que a sua filha fosse médica, ele tinha uma filha única. E essa menina amava a igreja, amava o culto jovem, amava estar na igreja, o que ela queria estar na igreja. Ele, sabendo disso, quando ela não tirava nota boa nas provas, o que é que ele fazia? Não vai para a igreja. Está de castigo, não vai no grupo jovem. Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois de anos, essa menina se tornou uma médica excelente. Porém, se tornou também homossexual, distante de Jesus, e hoje nem acredita em Deus. E sabe o que esse médico, um dia, numa reunião de homens chorando, disse para a gente? Eu faria de tudo hoje para trocar o diploma de medicina da minha filha por um certificado de batismo. Às vezes, meu irmão, a gente está indo na direção contrária. Às vezes a gente está afastando os nossos filhos da maior bênção da vida deles sem perceber. Falei aqui hoje pela manhã, seu filho vai se apaixonar por quem você se apaixona. Não sei se o pastor D'Angelo conhece, mas lá na Tijuca tem um homem muito famoso na história do Fluminense. E ele é um grande amigo, tio de um grande amigo meu, chamado Gazinho. Gazinho é um cara, Edgar o nome dele, conhecido como Gazinho. Era um cara muito conhecido, né, pela torcida tricolor, porque uma vez o Flamengo estava dando uma coça no Fluminense, e isso está registrado, irmão, tem no YouTube. Ele entra no campo, ajoelha aos pés de Zico e pede para Zico parar de fazer gol. E hoje o filho dele, Assis, que ele deu o nome do filho por causa do jogador do Fluminense, é apaixonado, idólatra do Fluminense. Por quê, meu irmão? Porque seu filho se apaixonará por aquilo que você se apaixona. Mas sabe o que acontece? Você diz para o seu filho, desliga o videogame, desliga a televisão, vai se arrumar que a gente vai para a igreja. Ah, não, pai, não quero. Rapaz, bora. Você obriga seu filho para a igreja? Não precisa responder não, irmão. Depois pode vir uma coisa que não vai te agradar. Você obriga seu filho para a igreja? Não, pastor, eu não obrigo meu filho para a igreja, porque ele não deve ir para a igreja obrigado. Porque se a gente obrigar o filho a ir para a igreja, pode ser que lá na frente ele cria, sabe, aversão à igreja, porque ele ia obrigado. Você não obriga seu filho a vir na igreja no domingo, mas obriga para a escola na segunda. Você não tem medo dele ficar com aversão à faculdade, não?
Levanta e vai para a escola. Não, o que não quero? Bora, levanta. Vai, obrigado, vai chorando, mas vai. Cuidado, irmãos, a gente pode estar mais preocupado a criar filhos para esse mundo do que filhos para a eternidade. Aí, vai se arrumar, vamos para a igreja. Ah, tá bom, vou. No outro domingo, bora, rapaz, a hora da igreja. Ah, pai, bora. A gente foi num retiro, o Geice está ali, está o Geice, minha sobrinha Sofia está ali também. Geice é um ministro de louvor, já esteve aqui com a gente no Encontro dos Homens. A gente estava num retiro no carnaval, numa igreja. Eu preguei, o Geice ministrou louvor lá, e tinha culto todo dia, irmão, todo dia, de manhã à noite, todo dia de manhã à noite. O Lucas, meu filho de 9 anos, é apaixonado. O Lucas fica todo dia, papai, tem culto hoje, papai, tem culto hoje. Está mais crente que eu. Agora, a Mariana, irmão, ela gosta. Mas no segundo dia ela já estava assim, papai, vai ter culto de novo? De novo? Bora, rapaz, se arruma. Aí seu filho começa a pensar o seguinte, cara, esse negócio de culto é muito importante para papai. Esse negócio de culto é muito importante para a mamãe. Então, já criou a coisa na mente, domingo eu já sei que não adianta videogame, não adianta televisão, porque papai vai vir me perturbar e me impregnar para eu me arrumar para ir para a igreja. Aí tem um dia que ele já está no automático, ele vai tomar banho, ele se arruma, ele se perfuma, agora vão para a igreja, quando ele chega na sala, papai está sentado. Ué, pai, está na hora do culto não? Não, a gente hoje não vai não. Mas não vai por quê, pai? Porque hoje é a final do campeonato, meu time. Qual é a mensagem que você está passando para o seu filho? O que é mais importante, Jesus ou o seu time? Isso é sério, irmãos. Eu quero que o meu filho seja do meu time, ou do time que ele quiser, irmão, não tenho tanta coisa com isso não. Porém, eu quero que o meu filho seja apaixonado pelo meu Deus. Eu quero que o meu filho veja que sou eu, que sabe, bora galera, vamos, a gente tem hora, tem culto, tem célula, tem isso, tem aquilo, envolvido. E ele falando, meu pai é apaixonado por isso. Isso é muito importante para o meu pai. Meu irmão, às vezes a gente está guerreando as guerras da rua, mas quem está guerreando as guerras de casa? Qual é a sua guerra prioritária, irmãos? Eu conheci um homem em Cabo Frio, aliás, não conheci, meu sogro conta essa história, de um homem muito rico que ele conheceu em Cabo Frio, que um dia, ele diz, quando ele teve seu filho, quando seu filho tinha 6 anos e ele era muito pobre, seu filho pediu um biscoito e ele não tinha dinheiro para comprar biscoito para o seu filho. Aí, ele tomou uma decisão, eu vou trabalhar, eu vou ser rico, para que meu filho nunca mais passe por isso. E ele fez isso, irmão, trabalhou, montou empresa, cresceu, se tornou muito rico, ganhou muito dinheiro e perdeu seu filho para as drogas. Porque não entendeu que mais do que presente, seu filho queria presença. Mais do que as coisas que ele podia dar, seu filho queria ele. Se você, eu não estou falando que a gente não tem que ir para a rua guerrear, irmão, tem. A gente tem família, a gente tem esposa. Eu aprendi isso às duras penas. Eu não tive um pai para me ensinar a ser homem, eu tive uma esposa que me ensinasse a ser homem. E quando eu falo isso, às vezes, gente, quem me ensinou a ser homem, quem me ensinou a ter caráter, não foi meu pai, foi minha esposa. Aí todo mundo diz, que lindo. Na bronca, irmão, na pedreira. A gente recém-casado, cheguei em casa, passando uma luta, sem coisa dentro de casa, cheguei lá, minha esposa estava chorando. Devia estar pensando, é sair da casa de papai para isso, meu Deus. Aí ela lá sentada chorando. Eu, como um esposo crente, já era pastor, falei, consolar minha esposa. Sentei do lado dela, abracei e comecei a chorar junto. Quando eu comecei a chorar junto, estancou o choro dela na hora. Olhou para mim e falou, você está fazendo o quê? Eu falei, compartilhando o seu momento. Chorando com você, chorando com os que choram. Ela diz, não, meu filho, quem chora sou eu. Você sai para caçar e resolva o problema. Falei, rapaz, a gente pode nem chorar mais. Tá? E é isso, irmão, a gente sai e vai para a guerra. Porém, existe uma guerra que é prioridade. E cuidado para quando você perceber que a prioridade era essa guerra, não seja muito tarde, você já tenha perdido a batalha. Davi sai para a guerra, quando ele volta, ele encontra uma cidade destruída. Ele encontra sua família, a família dos seus amigos tinham sido levadas em cativeiro, prisioneiros, sequestrados.
Davi vê pessoas feridas, escuta isso, meu irmão. Davi vê pessoas feridas e patrimônios em chamas. Porque Davi estava na direção errada. Porque Davi estava guerreando uma guerra que não era para ter toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua entrega. Davi estava se entregando por completo no lugar errado, amém, irmão? Quando Davi volta para casa, ele encontra pessoas feridas e patrimônios em chamas. Cadê? Cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Cadê minhas filhas? Meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele precisa te devolver para o seu marido. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele precisa te devolver para a sua esposa. Ele precisa te devolver para os seus filhos. Ele precisa te devolver para os seus pais. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ah, pastor, não, mas a gente está casado. A gente está junto. Deus não te chamou, meu irmão, para ser saco de batata. Saco de batata é um monte de batata no mesmo lugar. Ah, a gente está junto. Ele continua sendo ele, eu continuo sendo eu, ela continua sendo ela, eu continuo sendo eu. Deus não te chamou para ser saco de batata, Deus te chamou para ser purê. E sabe como é que faz purê, irmão? Recebe essa palavra de vitória na sua vida. Sabe como é que faz purê? Amolece a batata e pancada nela. Vai amassando, sabe? Amassa essa batata, vai amassando, daqui a pouco quando você olha, uma coisa só. Deus não te chamou para ser dois, Deus te chamou para ser um. E para ser um, a gente não mata o outro, para ser um, a gente morre pelo outro. Uma vez nós estávamos na reunião de homens, e o tema da reunião dos homens... Meu Deus, falta 4 minutos para a gente acabar a mensagem. Estou na introdução ainda, Deus me livre. A gente estava numa reunião de homens e o tema da reunião que a gente estava debatendo era: existem papéis de homens e papéis de mulher? Quais são os papéis? E aí a gente estava discutindo e tinha um irmão lá que devia estar muito bravo com a esposa e disse: pastor, posso falar? Eu falei: pode. Pastor, trabalho o dia todo. Ralo o dia todo, me canso o dia todo. Chegar em casa, eu ainda tenho que ajudar ela a lavar a louça. Alguns estão se identificando com esse questionamento. Eu ainda tenho que ajudar ela a lavar a louça. Eu falei: não, irmão, claro que não. Não há um texto na Bíblia que diga: lavarás a louça da sua esposa. Não tem isso. Então, você não tem o dever de lavar a louça, você tem o dever de dar a vida por ela. É outra coisa, irmão, é mais profundo. A gente tem que aprofundar mais essa conversa. E se dar a vida por ela, envolve louça, envolve lavar banheiro, envolve... Está gravando? Espero que minha esposa não escute essa mensagem. Davi olha para a cidade... Pessoas feridas, cadê minha esposa, cadê minhas filhas, distanciamento. Não, às vezes a gente está na mesma casa e está todo mundo distante um do outro. Às vezes a gente está na mesma casa e ninguém se conhece. Às vezes você sabe tudo das pessoas da rua, mas você não sabe o que está no coração da pessoa que dorme com você. Você não conhece as dores, você não conhece as crises. Você não gasta tempo buscando intencionalmente saber o que está no coração do outro. Distanciamento. Deus nessa noite vai devolver você para a sua família. Deus nessa noite vai devolver você para a sua casa. Meu irmão, Davi vê aquilo, começa a chorar. Guerreiros, irmão, homens de guerra. Davi lutou contra um gigante. Mas quando viu o distanciamento da sua família, quando viu que a sua família não estava lá, Davi chorou uma noite inteira, irmãos. Aqueles guerreiros, imagina aqueles homens guerreiros, tudo largando espada, escudo e chorando. Porque no final, meu irmão, o que importa, no final das coisas, o que importa é os que estão da porta para dentro, irmãos. É aqueles que muitas das vezes a gente negligencia a nossa presença, mas no final são eles que de fato importam, irmão. Davi vê aquilo tudo, começa a chorar, os homens começam a chorar.
E os homens vão chorando e vão pensando, por quê? Por quê? Por que a gente está vivendo isso? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem você acha que é o culpado? O outro diz, eu acho que se ele não tivesse chamado a gente, se a gente não tivesse ido com ele, a gente estava aqui protegendo nossa família, e você acha que é o culpado? Davi. Queriam apedrejar Davi, porque encontraram em Davi o culpado. Mas onde é que estava Davi? Davi estava ajoelhado buscando ao Senhor. Escuta isso, é um princípio. Quando a gente está vendo a nossa família sendo destruída, alguns buscam culpado, mas alguém busca o Senhor. Os amigos de Davi estavam buscando culpado. Quem é o culpado? O culpado é a mulher. O culpado é o homem. O culpado é o patrão. O culpado é o pastor, irmão. O pastor é sempre o culpado de tudo, irmão. Tem algum problema, taca nas costas do pastor. Ele é o culpado. Deixa eu te falar uma coisa. Meu irmão, cuidado. Você pode estar desviando os seus filhos na sala, na mesa do almoço da sua casa. Quando na mesa do almoço, seus filhos veem você falando mal da igreja, mal do pastor, mal dos irmãos, e seu filho vai, projetando aquilo. E hoje eu tenho um ministério chamado, um projeto que eu sirvo em algumas igrejas, chamado Fábrica de Homens. E hoje tem um monte de adolescente desviando, porque, a igreja só tem hipócrita, a igreja só tem hipócrita. Aí você fala, quanto tempo você tem de igreja? Não, nunca nem fui. Onde é que eles ouviram isso, irmão? Mas meu pai era cristão, minha mãe é cristã. Ouviram isso na mesa do almoço. Não desvie seus filhos na hora do almoço, amém, irmão? Vai para a mesa falar de Deus, vai para a mesa falar da bênção, vai para a mesa para abençoar seus filhos. Era na mesa que Jesus passava os maiores momentos do seu ministério. Vou para a cruz. Como é que eu vou significar a cruz para os discípulos? Vamos para a mesa. Pega o pão, este é meu corpo que é dado por vós. Jesus ressuscita, ninguém está sabendo. Há 2 discípulos no caminho de Emaús, que estão voltando para a sua cidade, discípulos, seguiam Jesus, estão voltando para a sua cidade tristes, porque Jesus morreu. Aí Jesus aparece no meio deles e fala, vocês estão conversando sobre o quê? Eles olham para Jesus e dizem, só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, um homem que era profeta, abençoado por Deus, que foi crucificado. Eles estavam falando com Jesus, mas não conseguiram reconhecer Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus começa a pregar para eles sobre ele. E eles não reconheceram Jesus. Aí eu quero que eu pregue, todo mundo entenda. Jesus pregou, eles não entenderam, irmão. Aí Jesus pregou, eles não reconheceram Jesus. Quando Jesus estava passando, que eles iam entrar em casa, eles falaram com Jesus, fica com a gente. Aí Jesus falou, tá bom. Quando Jesus chegou, sentou à mesa, pegou o pão e repartiu. Aí a Bíblia diz, aí eles reconheceram que era Jesus. Jesus foi reconhecido na mesa, irmãos, na mesa. Abençoe a mesa da sua casa, abençoe a hora do almoço, abençoe a hora da janta, desliga celular, desliga a televisão. Nesse tempo, procura saber como é que está seu filho, como é que está sua esposa, como é que está sua filha. Abençoa sua filha, abençoa seu filho, abençoa sua esposa, abençoe o momento da mesa, irmãos. Davi vai orar, a gente tinha muita coisa para falar, irmão, mas temos 8 segundos. Davi vai orar e Davi faz 2 perguntas ao Senhor. Senhor, se eu for atrás, eu ainda alcanço? Sabe o que Davi estava perguntando para Deus? Talvez uma oração que você está fazendo já há algum tempo. Davi estava falando, Senhor, ainda dá tempo. Senhor, ainda dá tempo de eu recuperar minha família. Davi foi para o Senhor, se reanimou, se fortaleceu no Senhor. Davi não ficou ali resmungando, reclamando, chorando. Davi foi para o Senhor e Davi disse, Senhor, ainda dá tempo de eu recuperar a minha família. Porque eu não abro mão da minha família. Porque eu não vou desistir da minha família. O que é que eu preciso fazer para recuperar minha família? Não importa quanto tempo a gente está distante, afastado. Não importa se quem estava dentro de casa saiu de casa. Eu quero recuperar a minha família. Meu irmão, Deus não precisa de muita coisa. Deus só precisa de um guerreiro.
Deus só precisa de um que se levante. Senhor, ainda dá tempo de eu recuperar minha família. Se eu for atrás, eu alcanço. Sabe o que Deus disse? Davi se dobra e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? Talvez essa seja a sua oração, meu irmão. O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Houve um tempo no meu casamento, irmãos, eu já pastor, mas houve um tempo no meu casamento que eu e minha esposa, morando debaixo do mesmo teto, a gente se distanciou. Porque eu guerreava muitas guerras de fora e não entendia que minha esposa estava passando por batalhas do lado de dentro. Eu, pastor, na igreja, abençoando a vida dos outros, culto nas casas todos os dias, lidando com casais, com problema de família todo dia, e achando, minha esposa vai entender, minha esposa vai entender. Eu chegava em casa, minha esposa estava dormindo, ela saía para trabalhar, quem estava dormindo era eu, a gente quase não se via. No dia da folga dela, ela dizia: filho, vamos fazer o quê? Eu tenho culto, tem irmão para visitar, tem ela, meu Deus, mas vamos fazer alguma coisa, gente. Quando eu vi que a gente estava muito distante, eu falei: tem um pastor que minha esposa gosta, eles vão ter um encontro de casais em Belo Horizonte, vou suar, mas vou pagar, e a gente vai para Belo Horizonte. Tem uma lua de mel sendo ministrada. A gente não teve lua de mel, irmão. Casei no sábado, tinha que pregar no domingo. Eu casei no sábado, a família da minha esposa é toda de Cabo Frio, veio todo mundo para o casamento. Na nossa casa não tinha móvel, tinha um puff na sala. Então, no nosso casamento, veio a família dela toda, ela dormiu no quarto com a mãe, com a X, e eu dormi com o X, com o primo, tudo com a cabeça no puff. Não, meu irmão, não teve lua de mel. No dia seguinte, tinha que estar pregando na igreja. Então eu falei: a gente vai ter uma lua de mel, só eu e ela. As crianças não tinham nascido, só eu e ela, num resort, em Belo Horizonte. E vou fazer uma surpresa para ela. Caí na besteira de falar isso na igreja, irmão. No dia seguinte, tinha 10 casais inscritos no mesmo... A gente foi em comboio de igreja de novo, foi todo mundo junto. Foi maravilhoso, irmão. A gente ri até hoje sobre isso. Mas às vezes, irmãos, a única coisa que Deus está esperando é que você se levante. Porque Deus disse para Davi, sabe o quê? Quando Davi disse: Senhor, o que eu faço para resolver essa situação? Sabe o que Deus disse para Davi? Vai para a guerra. Se levanta e vai para a guerra. Não vai ser fácil. Não vai ser um mar de rosas. É combate, é batalha, é desafio, é entrega, sabe, é se doar. Mas eu serei contigo, Davi, e você vai recuperar tudo. Você vai recuperar sua família, você vai recuperar suas finanças, você vai recuperar seu patrimônio, você vai recuperar tudo. Mas para de choramingar, de reclamar, de botar a culpa na igreja, no pastor, no fulano, no ciclano. Se levanta e vai para a guerra. Toda terça-feira, 1 hora antes do culto, nós nos reunimos com os homens aqui, numa sala. Uma sala, né, Amaury? Uma sala. Numa sala aqui, no Clube da Luta, irmãos. E sabe o que a gente vai estar lá? Sabe o que a gente está fazendo lá? Guerra. A gente coloca as nossas questões, a gente ora uns pelos outros, né, Ivo? Ivo esteve com a gente lá nessa terça-feira. E a gente vai para a guerra, meu irmão. Tem coisas que a gente só vai vencer em Deus. Tem coisas que a gente só vai vencer na guerra. Aí você diz: eu não posso ir não, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Meu irmão, eu sei que você tem trabalho, eu sei que a vida é corrida. Mas eu aconselhei um homem, que a gente chamava ele para orar. Cara, vamos orar, vamos para o monte, vamos ter um tempo de oração. Ah, pastor, não dá. Ah, pastor, não dá, não tenho tempo, estou trabalhando. Ele se distanciou tanto da sua família, que a esposa pegou os filhos e foi embora. Ele não mudou o trabalho, ele não mudou a correria, ele não mudou a vida intensa. Mas, meu irmão, como esse homem me ligava para orar com ele? Agora era ele que me procurava: pastor, vamos orar, pastor, vamos orar. Ué, surgiu o tempo. Não espera a sua cidade ser destruída para você se levantar. Alguns aqui nós vamos orar essa noite. Deus vai te dar ferramentas, armas para você recuperar a sua família. Deus vai te abençoar para você ir para a guerra e recuperar suas famílias. Mas para alguns eu estou falando aqui: proteja a sua família para que você não precise ir para a guerra recuperá-la.
Não deixa o inimigo destruir sua casa. Não deixa o inimigo afastar seus filhos de você. Não deixa o inimigo afastar seu cônjuge de você. Proteja a sua casa. Quero terminar contando uma história que eu acho que alguns conhecem aqui. A maratona que a gente hoje corre, a gente, maneira de falar, os irmãos percebem que eu não estou correndo muito, né? Mas, na maratona, a maratona é para homenagear um soldado grego chamado Filipe. Havia uma guerra entre os gregos e os persas. Os persas era um exército perverso, muito perverso. Os persas, quando eles conquistavam uma nação, eles matavam os homens e estupravam as mulheres e as crianças. Escuta isso. Os gregos eram um número menor, eles estavam indo para a guerra. E eles temiam, aqueles guerreiros temiam não vencer aquela batalha. Então eles reuniram suas mulheres e disseram para elas: nós vamos para a guerra. Se em tanto tempo nós não voltarmos, nós queremos que vocês matem as crianças e se matem, para vocês não sofrerem a vergonha de serem estupradas por um exército inimigo, para os nossos filhos não serem estuprados por um exército inimigo. E eles foram para a batalha e guerrearam, e guerrearam, e guerrearam, e guerrearam contra um exército muito maior. Se entregaram, guerrearam e venceram a guerra. E o exército inimigo, o que sobrou, saiu fugido, voltando para a Pérsia. Essa guerra aconteceu na cidade de Maratona. Quando os soldados estavam no chão, cansados de tanto guerrear, o comandante lembra que faltava algumas horas e eles precisavam voltar para casa. Senão suas esposas não iam saber, não tinha WhatsApp, nada disso. Suas esposas não iam saber, irmãos, que eles tinham vencido a guerra e elas iam matar os seus filhos e se matar. Foi aí que o general então chamou um soldado corredor chamado Filipes. E disse para Filipes: Filipes, corre o máximo que você puder. Corre, chega na cidade e dá o recado de que nós vencemos a guerra. E Filipe diz: mas Senhor, eu estou muito cansado. E o general disse: a missão foi dada. Sua família não é um ambiente onde você supre as suas necessidades. Sua família é um ambiente onde você cumpre a sua missão. Deus te chamou para ser pai, cumpra a sua missão da melhor forma possível para a glória de Deus. Deus te chamou para ser marido, cumpra a sua missão. Deus te chamou para ser esposa, cumpra a sua missão. Filipe se levantou e começou a correr 42 quilômetros. Correndo. Se cansava, caía, pensava em ficar caído, descansando no chão de tão cansado que ele estava, mas ele lembrava: eu tenho uma missão, eu preciso entregar um pouco mais. E ele levantava e ele corria, entregava, sacrificava, cansava, caía. Mas quando ele pensava em ficar caído, ele dizia: não posso ficar caído, eu sou um soldado e tenho uma missão a cumprir. Filipe corre 42 quilômetros, chega na praça da cidade e grita: vitória, e cai morto. Esposas e filhos foram salvos, porque um guerreiro entregou tudo. Quem está entendendo, amém? Talvez esteja muito difícil para você. Talvez esteja cansativo. Talvez esteja doloroso. Mas a única coisa que Deus fala para você é: a missão foi dada. Levante-se e se entregue mais. Levante-se e se doa mais. Levante-se e sacrifique mais.
Levante e avance mais. Não se entrega, não recua, não desista, não fica aí murmurando, chorando, reclamando. Levanta, uma missão foi dada. Haverá um dia que nós, com a nossa família, nós atravessaremos os portões celestiais, chegaremos no meio da cidade com as nossas esposas e gritaremos para os anjos ouvir: vitória! Chegamos até o fim, vitória! Entregamos tudo que tinha para entregar, vitória! Deus te chamou para que você tenha uma família vitoriosa. Não porque a jornada é fácil, mas porque você entendeu a missão e você vai entregar tudo. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para entrar os seus filhos. E eu queria convidar você, sua esposa, você, meu irmão, estou falando com você. Você é o guerreiro maior dessa casa. Quando Jesus vier ao jardim, Ele vai falar: Adão, cadê você? O que aconteceu com essa casa, Adão? Aonde estava você? Senhor, eu estava trabalhando muito. Senhor, eu estava guerreando muito. Adão, tudo isso que você conquistou, Adão, vai ficar aqui. Mas aquela que você fez uma aliança diante do altar, é essa que você vai me entregar, Adão. Queria chamar você e seus filhos aqui na frente. E a gente vai orar ao Senhor nessa hora. Meu irmão, eu quero clamar a Deus com você nessa noite. Não é só para a gente entender, é para que a gente possa de fato ver a nossa família restaurada. É para que nessa noite Deus converta coração de filhos aos pais, corações de pais aos filhos. Deus converta coração da esposa ao esposo, do esposo à sua esposa. Sai do seu lugar. Talvez você não esteja aqui com a sua família, mas vem cá orar por ela. Vem para a guerra, meu irmão, vem para a guerra. Vem para a guerra, minha irmã. Se você conhece uma família que está sendo destruída, sai do seu lugar e vem interceder por ela agora. Se você conhece uma amiga que está passando uma luta no casamento, sai do seu lugar, vem interceder por ela. Se você conhece um amigo, sai do seu lugar, vem interceder por ele. Agora é a hora da gente ir para a guerra. A Bíblia diz que um dia Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente. E sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Escuta isso. Deus disse a Moisés. Moisés tinha habitado no palácio, Moisés tinha habitado no deserto. Moisés não tinha contato com Deus. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que Moisés fez? Moisés caiu com o rosto em terra. Porque Moisés não tinha tido contato com seus pais. Porque Moisés foi amamentado por sua mãe Joquebede por alguns poucos tempos. Mas esse pouco tempo que a mãe de Moisés tinha, Moisés viu o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó na sua casa, na vida de sua mãe. E quando ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Moisés caiu com o rosto em terra. Talvez Moisés tenha lembrado: era assim que mamãe fazia. Mamãe o adorava, mamãe o temia. É assim que se relaciona com esse Deus, porque foi isso que eu vi na casa da minha mãe, quando eu era criança e o pouco tempo que eu tive lá. Meu irmão, o que o seu filho vai levar da sua experiência com Deus? Seu filho vai ter a experiência dele. Essas crianças já estão tendo a experiência delas, eles vão ter experiências maiores. Mas o que eles vão levar de concreto da sua experiência? Cadê os homens? Levanta a mão. Você é o guerreiro, você é o guerreiro. Meu irmão, não abra mão de sustentar sua família, mas não abra mão da sua guerra prioritária. Você é o guerreiro.
Eu quero te convidar, você, meu irmão, nessa noite. Coloca a mão sobre a sua esposa, coloca a mão sobre os seus filhos. E nós homens, nós vamos interceder por nossa casa. Nós vamos orar por nossa família. Minha irmã, se você está aqui sem seu esposo, ore por ele, interceda por ele. Aleluia. Eu queria pedir, se puder, aos pastores, vir aqui para a gente orar. Você puder vir nos ajudar a orar por essas famílias. Porque eu creio que Deus tem coisas extraordinárias para fazer aqui, meu irmão. Você que estava distante, você não vai estar mais. Você que estava por um fio, Deus vai te renovar nessa noite. Vamos orar, impõe as mãos, ore por essa família. Ore por esse homem, ore por essa mulher. Ore, ore, ore. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. A guerra está sendo travada e o inimigo não vai destruir a nossa casa, não vai destruir a nossa família. A gente não está descansando, a gente não está buscando lazer. Nós estamos em guerra e nós estamos nessa noite se levantando para guerrear. Ore, 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 ore mesmo. Levanta a sua voz e clama. Clama por sua casa. O inimigo bate em retirada na vida dos seus filhos, no seu casamento, no seu patrimônio. Ore, ore, ore. Deus está entrando em guerra por você. Deus está entrando em guerra pela sua casa, pela sua família. Levanta a sua voz. Oh, aleluia. Levanta a sua voz. Entra em guerra. Aleluia. Aleluia. Vem Deus, vem Deus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Cura, Senhor, sai Teu essa casa. nome é vida. Traz vida a essa casa, a essa família. Destrói cadeias, Que toda dissipa dor, as trevas. que todo distanciamento fique aqui. Restaura, renova. Teu nome é cura, Cura, cura a é alma. poderoso. Cura a comunhão. Cura a autoridade desse homem. Destrói Aleluia. cadeias, dissipa as trevas, vem Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Aquele que foi embora, traz de volta. Restaura. Cura. Quebra toda barreira, toda muralha que há entre o casal. Joga por terra. Em nome de Jesus, restaura. Restaura o amor, restaura o companheirismo, restaura a amizade, restaura a admiração. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura o propósito. Restaura, Senhor. que a bênção Declare até isso. 1000 gerações. Declare isso. Tua família, os teus filhos e os filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Declare isso sobre a sua casa. Se derrame até 1000 Declare isso sobre seus filhos. gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. Oh, e amém. Amém. Levante a sua mão e adore.
seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está me direcionando a algo. Você está com seu filho. Impõe a mão sobre os seus filhos. E consagre nessa hora os seus filhos à obra missionária. Deus salvará uma geração através dos seus filhos. Deus restaurará lares através dos seus filhos. Consagre seus filhos ao Senhor. Consagre seus filhos ao Senhor. Eles têm dono. Eles têm dono. Eles têm dono. É Deus, Senhor. Sopra o teu vento. Leva para onde o Senhor quiser. Faz teu propósito, a obra se estabelecer. Aleluia. Olhe para cá, meu irmão. Estamos terminando. Não tem a ver com a sua carência. Escute isso em nome de Jesus. Não tem a ver com a sua carência. Tem a ver com a sua missão. Não tem a ver com o seu vazio. Tem a ver com o seu transbordar. Deus vai te encher nessa noite para você transbordar. Deus vai levar famílias à sua casa e famílias serão restauradas na sala da sua casa. Deus vai usar a sua sala como altar. Não ore por seus filhos a oração da carência. A oração da carência é: Senhor, cuida dos meus filhos. Essa é a oração da carência. Faça a oração da missão. Não é: Senhor, cuida dos meus filhos. É: Senhor, me dá graça, recursos espirituais, emocionais, financeiros, para que eu possa cuidar dos teus filhos. Eu não estou jogando para o Senhor a minha responsabilidade, mas eu estou me ajoelhando diante do Senhor e me submetendo e dizendo que eu necessito do Senhor para cumprir aquilo que é a minha vocação. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se levante, vai para a guerra, se levante, recupere a sua família, se levante, proteja a sua casa, proteja seus filhos, proteja a sua esposa. E se prepare, meu irmão, para viver um novo tempo extraordinário dentro da sua casa. Um tempo extraordinário dentro da sua casa. Eu profetizo experiências novas com o Espírito Santo. Eu profetizo coisas extraordinárias que acontecerão. Eu profetizo Deus falando na boca dos teus filhos. Eu profetizo o Espírito Santo tomando e governando a sua casa. Você pode louvar o Senhor por isso. Você pode adorar o Senhor por isso. Profetize sobre a sua casa. Profetize sobre os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Se assenta um minutinho. Pode se assentar um minutinho. Nós já estamos terminando. Mas a gente só está terminando porque tem que terminar, irmãos. A gente só está terminando porque tem que terminar. Porque por mim eu não ia embora não. Que vontade de ficar. Meus irmãos, eu quero rapidamente falar com vocês, 1 minuto só, já vou passar. Quero pedir aos irmãos que orem pela minha vida. Já há alguns anos Deus colocou no meu coração um chamado, um ministério. Eu lido com homens, ministerialmente falando, desde os meus 20 anos de idade, com família, com casais. Fui ordenado aos 20 anos. E de um tempo para cá eu tenho feito isso de forma mais específica, mais intencional. Mas a gente sempre pensou na recuperação dos homens, trazendo os homens de volta para o seu propósito, de volta para a sua missão. E assim, trabalho árduo, irmãos. Não porque os homens não querem, não, irmãos, é porque a vida é complexa mesmo, sabe? São muitas demandas. E às vezes a gente abre mão daquilo que é prioridade. Mas de alguns meses para cá, Deus colocou um projeto no meu coração e eu já tenho servido algumas igrejas nesse projeto, que é a Fábrica de Homens. E nesse projeto a gente trabalha com adolescentes meninos para formação de masculinidade, irmãos. E a gente entende que esse tempo precisa muito que alguém se levante para isso e há uma demanda muito grande. Em todo lugar que eu vou, meu irmão, não é aquela coisa, ora, não, meu irmão, em todo lugar que eu vou, eu peço a Deus que levante um exército de intercessores. Ore mesmo por esse projeto. Eu não tenho capacidade humana para fazer aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. Só para os irmãos entenderem, alguns 2 meses atrás eu estava numa igreja, primeira reunião que eu estava fazendo com aqueles adolescentes. Quando eles saíram, um menino que não abria a boca, irmão, calado, um pirralhinho, sabe? Tem 14 anos, mas ninguém dá nada por ele. Já se conheceu. E ele nunca tinha falado. Naquele dia ele decidiu falar, irmãos. Esse menino, com 4 anos de idade, o seu pai o botou para fora de casa com a sua mãe, porque o pai assumiu a homossexualidade. Aos 12 anos, quando ele, querendo muito ter o contato com o pai, foi buscar o pai havia falecido. Esse menino de Pernambuco veio morar no Rio de Janeiro. E sua mãe tem problema com esquizofrenia, irmãos. Sua mãe já tentou matá-lo por 2 vezes. Você conversa com aquele menino de 14 anos, parece que você está conversando com um homem de 40, irmãos. Extremamente maduro, porque tempos difíceis formam homens fortes, e homens fortes transformam tempos fáceis. Tempos fáceis transformam homens fracos, e homens fracos transformam tempos difíceis. Eu tenho orado pela vida dele. Eu só queria compartilhar isso. Hoje mesmo ele me mandou uma mensagem quando eu saí daqui. E ele tem visto em mim uma figura paterna. Irmão, eu não dou conta dos meus. Tamanha é a responsabilidade. Quando meu pai saiu de casa, eu não tive figura paterna, irmãos. Eu não tive um homem que me ensinasse a ser homem. Sabe aonde que eu fui ter figura paterna? Na igreja. Meu líder de jovens, meus pastores. Portanto, homens, talvez você não saiba, mas você é referência para uma galera que está aqui. E eu quero te desafiar, adote um adolescente, adote um jovem, ore por ele. Jovens que estão casando, você que já tem anos de casado, assuma esse casal. Sabe, interceda por ele, discipula, ama, abraça. Porque tem jovens com histórias delicadas demais. Esse menino aos 14 anos cuida de sua mãe. E já algumas vezes a gente foi lá socorrê-lo num momento muito delicado. Então ore por esse projeto, ore muito por mim, ore para que Deus levante outros guerreiros, para que a gente possa
abraçar uma causa que eu penso que tem pouca gente abraçando, tá bom? Pode botar aí, você pode saber um pouco mais sobre isso nas minhas redes sociais. Eu quero agradecer o pessoal da manhã, não sei se está aqui, mas está vendo. Eu saí daqui, meu Instagram é pequenininho, irmãos, eu não sabia mexer nada disso. Quem fez meu Instagram foi minha sobrinha que está sentada ali. E um dia, quando eu decidi mexer, tive que perguntar a ela qual era a senha, para dar para o jeito de se mexer. Então é pequenininho, mas eu saí daqui hoje, quando eu fui lá, não sei quem começou a seguir, não sei quem começou a seguir, não sei quem começou. Isso é muito legal. Então, meu Instagram é @pr.jampires, e lá no YouTube a gente tem um canal chamado Missão Seja Homem. Lá tem alguns podcasts, alguns vídeos. O Bispo Francisco participou de um podcast lá com a gente, e a gente falando sobre a questão da masculinidade. Talvez as irmãs digam assim: então não vou entrar não, porque é coisa de homem. As pessoas que mais se inscrevem no canal são mulheres. Se os homens não se inscrevem, elas vão lá e se inscrevem e mostram para os maridos. Tá bom? Meu irmão, tempo precioso. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus filhos. E eu declaro sobre a tua vida que você vai colher frutos de tudo aquilo que a gente viveu hoje na presença de Deus. E você vai testemunhar do poder de Deus, irmãos. Não porque fui eu pregando, mas apesar de ser eu pregando, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, que Deus abençoe seu casamento, seus filhos. E vamos para a guerra. Diga para quem está do seu lado: vamos para a guerra. Não abaixa a guarda, vai para a guerra. Deus é contigo em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Que bênção, não? Você foi alimentado essa noite, sim ou não? Amém, amém. Pastor Jean, que é terça-feira que você está aqui, Pastor Jean? É terça-feira o Clube da Luta? Aqui em cima, né? Clube da Luta, de 7 às 8. É para que povo? Que homens. Quem é homem aqui? Levanta a mão. É para você. É para você. De 7 às 8. Afiar a espada. Amém? Terças-feiras, de 7 às 8. Tem também outra bênção que eu soube lá, que o pastor Jean vai estar no Reconecta, que é uma bênção, que é esse encontro de casal de final de semana. Vai ser ministrado palavras como essa para o casal e para a família. Invista no melhor que Deus te deu, que é o seu casamento. Invista, não poupe, não poupe, não poupe sobre isso. É o final de semana que você vai melhorar muito o seu casamento, a sua família. Você que quer maiores informações, fale com D'Angelo. Paula, levanta a mão. Fica de pé, D'Angelo. Paula, fica de pé também. Pronto. É com esse casal aí que é a ponte, que é o caminho para você fazer o Reconecta, que é um final de semana poderosíssimo, inclusive com o pastor Jean. Amém? E a palavra que nós terminamos aqui, a convocação foi: vamos à luta. Amém? Vamos à luta, vamos à luta. É em cima dessa palavra, em cima desse princípio, é em cima desse mover, que agora a nossa igreja vai começar uma campanha de jejum e oração. Começa à meia-noite de hoje, segunda-feira, já é dia 26, até o dia 8 de março, quando nós vamos encerrar nosso jejum e oração na campanha de avivamento, que vai ser dia 7 e dia 8, quinta e sexta-feira. Esses dias nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando ao Senhor pelo seu poder, pela sua presença, pela manifestação da sua glória sobre nós. 21 dias que a igreja vai estar marchando em jejum e oração. Deixa eu te dizer uma coisa que eu sempre digo: nunca subestime uma igreja que ora juntos, em unidade e em jejum. Nunca. Quer ver só? É o exemplo que eu sempre dou. Imagina você, um escravo fugitivo do Egito, saiu lá e os capatazes vão atrás de você. Você chega diante do Mar Vermelho, sozinho com a sua trouxinha. Agora, uma igreja, um povo de Deus que sai unido, chega diante do Mar Vermelho. O que acontece? O mar
mar abre, o mar abre, o mar abre, o mar abre. E nós vamos entrar agora em 21 dias de clamor. Clamor a Deus. Todo dia em oração, pelas suas causas, pelos seus impossíveis, pelas que muitas vezes que os homens chamam de causas impossíveis. Nós vamos estar clamando a Deus. E principalmente por uma grande visitação de Deus sobre a nossa igreja. Sua glória, o seu poder, sede, águas profundas da manifestação de Deus nessa campanha do dia 26 ao dia 8 de março. Nosso jejum vai dar da seguinte maneira, presta atenção, é a orientação que nós temos, é a orientação que nós damos. Vai ser de jejum, pode ser o jejum de Daniel, jejum que você se abstém de proteínas, se fica com legumes e saladas, ou pode ser também um jejum em que você se abstém de uma alimentação, fica 12 horas sem jejum, uma alimentação sem jejum, declarando diante do mundo espiritual: eu não preciso de alimento natural, eu preciso não só de pão viverá o homem, mas da tua palavra e da tua manifestação. É isso que eu procuro, é isso que nós procuramos esses dias de oração e jejum. Você está passando dificuldade, você está passando problema, você está enfrentando Golias, você está conclamado, você está desafiado a entrar nesse mover profético dessas orações. Vão se dar também todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, vai ter aqui um momento presencial, mas também às 6 horas da manhã, nesses dias de jejum, vai ter também o seu momento online. Você pode participar do momento online às 6 horas da manhã, ou então presencial aqui às 6 horas da manhã. E vai ter também o nosso momento de oração à noite, todo dia, de 10 às 10h30 da noite. Nós vamos estar orando juntos, em unidade, em unanimidade, clamando, nos movendo diante de Deus, sobre a sua causa, sobre o seu problema, trazendo a presença, o poder de Deus, um avivamento sobre a nossa igreja, um mover sobrenatural da sua presença sobre a nossa igreja. E você está convocado para viver esses momentos da presença de Deus, do buscar da sede de Deus sobre a nossa igreja. Amém? Você aceita esse chamado? Você aceita tão poucos dias, mas de grande mover da sua presença. Amém? Ó Deus, nós estamos com sede da tua presença. Faz milagres, faz milagres, faz milagres, faz milagres. Milagres, nós queremos milagres, nós queremos sobrenatural de Deus. Por isso nós estamos buscando a Deus, pelo sobrenatural da sua presença. Amém, Senhor, amém. Hoje à meia-noite e 1 minuto, nós entramos em guerra. Hoje à noite, em 1 minuto, meia-noite e 1 minuto, nós entramos em guerra. Está declarado, não aceitamos cessar fogo, não aceitamos tempo de paz. Vamos avançar sobre ti, Golias. E aguarde, porque o Senhor vai avançar. O Senhor vai avançar. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra do dia de hoje, essa noite. Obrigado pela tua manifestação. Obrigado pela ministração do teu poder essa noite. Mover profético. Semeaduras poderosas semeamos hoje. Sobre vida, sobre família, sobre homens, sobre gerações. Em nome de Jesus. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado por esse tempo de guerra que nós vamos entrar agora, Senhor. Vai ser um tempo de muito mover de Deus, de muita presença de Deus, de muita resposta de Deus, de muita porta aberta, de muita presença, fluir do Teu Espírito Santo nesses dias de jejum e oração. Obrigado, obrigado antecipadamente pelo Teu milagre, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você vai ter uma colheita muito além do natural. Como vai ser sua colheita após esse tempo de jejum e oração? Amém. E que o amor de Deus Pai, o amor de Deus, o amor que inunda o coração, o amor de Deus que traz paz, traz segurança, o amor de Deus que traz proteção,
seja sobre você e sobre a sua casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o sangue de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, que você esteja invisível a todo bandido, malfeitor, laço do mal, porque você é coberto pelo sangue de Jesus, e que o Espírito Santo te dirija essa noite, te dirige esses dias, te dirige esse tempo de oração, fale com você, traga revelação, traga ministração, traga força, traga ânimo, traga poder de Deus sobre você. Eu te abençoo, eu te abençoo. Recebe a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Terça-feira estamos aqui com mais um culto de poder e milagre. Deus é fiel. Deus